Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Município da região noroeste suspende evento com aglomeração para conter onda de Covid-19. Semana de muito calor deve terminar com temperaturas mais amenas. Com possibilidade de chuva, termômetros devem diminuir. Pessoas físicas já podem declarar imposto de renda. Prazo para prestar conta à Receita encerra em 31 de maio. É agora no Ubra Notícias. As temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul ainda devem prevalecer em algumas regiões nesta sexta-feira, mas o estado vai registrar chuva e as máximas vão ficar mais amenas nos próximos dias. Nos últimos dias, o estado registrou temperaturas 5 graus acima da média. Isso fez com que os termômetros em alguns municípios chegassem próximo aos 40 graus. Só que com a chuva se espalhando pelo estado desde quinta-feira, isso vai mudar. E hoje, ao longo dessa madrugada e ontem na noite, a gente já teve instabilidades avançando pela campanha e sul gaúcho. Nós já temos aí nas últimas 24 horas acumulados acima de 50 milímetros em Alegrete. Na última hora já tivemos 36 milímetros até em Alegrete. Chuvas pontualmente fortes, né? A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul emitiu um alerta indicando a possibilidade de tempestades, chuva forte e queda de granizo nos próximos dias em todo o território gaúcho. Esse aviso vai até o domingo 17. Nesta sexta-feira, tempestades isoladas e rajadas de vento forte podem ser registrados na fronteira oeste, Campanha, no sul, na região central, nas Missões e também no noroeste. Em alguns locais, os volumes pluviométricos podem ultrapassar os 50 milímetros no dia. Essas instabilidades, elas são devido então a uma frente fria que está no oceano e está canalizando toda a umidade e todas as instabilidades, especialmente na região oeste, parte da Campanha, Missões, Centro e Noroeste. Em Mata até teve algum registro de alagamentos, e essas instabilidades, então, elas devem seguir atuando ao longo das próximas horas. No sábado, a instabilidade continua em todo o estado e temporais podem acontecer na fronteira oeste, Campanha, Missões, noroeste, norte, na região central, região metropolitana, serra e nos litorais norte e sul. Já no domingo, a chuva deve predominar nas Missões, no noroeste, no norte e na serra. Na segunda-feira, a gente deve ter uma melhora da condição do tempo aqui no estado, mas a quarta, quinta-feira já devemos ter aí o retorno de algumas instabilidades sobre o estado, mas por estarmos já num período de transição, né, de estação, a gente já está indo para o outono, a condição pode mudar. Então, por enquanto, até domingo, aí a gente segue com essa persistência dessas instabilidades, depois uma melhora e depois esse retorno das instabilidades. Com relação às máximas no Rio Grande do Sul, a chuva deve deixar as temperaturas um pouco mais amenas em comparação aos últimos dias. As temperaturas, elas, ainda por estarmos no verão, elas vão ficar um pouco na condição de verão, que é esse calor, essa umidade, esse calor, e por enquanto não temos aí nenhum avanço de uma massa de ar mais frio, mais seca para causar uma redução nas manhãs, da temperatura das manhãs, que nem a gente teve há umas 2, 3 semanas atrás, aquela sensação de friozinho pela manhã, temperaturas entre 10 e 11 graus de mínima e ao longo da tarde 26, 28 graus. Por enquanto a gente não tem nada ainda dessa condição para os próximos dias. A entrega da declaração do imposto de renda teve início nesta sexta-feira. Algumas regras foram alteradas. Veja o que muda em 2024 e quem precisa prestar conta à Receita. A declaração de pessoa física já pode ser feita. As informações que precisam ser passadas à Receita Federal são relativas aos rendimentos de 2023. Algumas regras mudaram e nem todos precisam prestar contas ao leão, como explica esse contador. Primeiramente, quem recebeu rendimentos tributáveis, né, a gente está falando aqui em salário, aposentadoria, aluguel, acima de R$ 30.639,90.
ou então quem recebeu rendimentos isentos, como, por exemplo, fundo de garantia, indenizações trabalhistas, acima de 200 mil. Quem trabalha com atividade rural teve uma receita bruta maior que R$ 153.199. Quem teve qualquer tipo de ganho de capital numa alienação, né? Comprei uma casa por 200 mil, vendi no ano de 2023 por 400, então eu tive um ganho, preciso declarar esse ganho. Quem operou em bolsa de valores, cujo valor foi acima de R$40 mil, tá? Para quem precisa fazer a declaração, a Receita Federal disponibiliza um programa do imposto de renda. É preciso ter todos os documentos necessários para que não fique nada pendente. E aí, se realmente a pessoa entrou a partir desse ano, é o primeiro ano que ela realmente precisa declarar, então ela precisa de uma série de documentos, né? Eu separo em tipos. Os primeiros seriam os documentos pessoais, né? Eu vou precisar do CPF, comprovante de endereço, título de eleitor, os dados bancários, tá? O nome CPF de todos os dependentes, se a pessoa for colocar, né? Então aqui a gente fala de filhos ou de cônjuge. Depois a gente passa para os comprovantes efetivamente de renda, né? Então, desde aquele que a empresa te dá, ou para um aposentado vai lá e tira no INSS, ou algum outro rendimento financeiro, que no caso os bancos vão estar te entregando esses documentos. O período de entrega vai até o dia 31 de maio. A recomendação é não deixar para a última hora, já que podem ficar documentos pendentes e o prazo ser perdido. Caso a entrega seja feita depois, o contribuinte vai pagar uma multa que tem o valor mínimo de R$ 165,74, além de outras consequências que podem ser geradas. É uma obrigação nossa como cidadão, né? Se eu entrei naquela lista de obrigatoriedade, se eu não cumprir e simplesmente esquecer, eu vou ter problemas futuros, como o CPF trancado, daqui a pouco vai me trancar uma emissão de passaporte. Então, realmente não dá para brincar, tá? A gente tem que cumprir e principalmente cumprir dentro do prazo. Para quem tem direito à restituição, os pagamentos começam em 31 de maio. Vão ser 5 lotes. Recebe antes quem fizer a declaração primeiro. Porto Alegre está com falta de testes rápidos de Covid-19. A indisponibilidade do exame está associado ao aumento de casos de doença na capital. Nos últimos dias, Porto Alegre tem registrado um aumento significativo nas infecções por Covid-19. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, a capital possui cerca de 80 novos casos da doença. Em função desse crescimento, os testes rápidos de coronavírus estão em falta em mais de 100 unidades de saúde municipais. A capital possui 134 postos, porém, apenas um quarto ainda tem os exames de antígeno disponíveis. Só que as testagens são ofertadas somente para casos sintomáticos de pessoas inseridas nos grupos prioritários, como idosos, indígenas, pacientes com múltiplas doenças pré-existentes, imunocomprometidos, gestantes e crianças com idade menor ou igual a 12 anos. A restrição acompanha a nota informativa 23 do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, que deixa a critério dos municípios a testagem por outra técnica, se caso acontecer a falta dos testes rápidos. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre indica 4 locais como referência para os grupos prioritários usarem o exame rápido, conhecido também como RT-PCR. São eles: Ramos, Rua K, esquina Rua RC, sem número, Vila Nova Santa Rosa, bairro Rubem Berta. Santa Marta, Rua Capitão Montanha 27, bairro Centro Histórico. São Carlos, Avenida Bento Gonçalves, 6.670, bairro Partenon. E Tristeza, Avenida Venceslau Escobar, 2.442, bairro Tristeza. Nós temos 4 locais que coletam o PCR de Covid, poucas unidades ainda têm o teste rápido, então isso está sendo orientado o usuário que
tem sintomas deve ir na sua unidade de saúde, lá eles vão fazer a avaliação, e aí se for grupo de risco que deve ser testado seguido a nota técnica, eles vão solicitar o exame e o paciente vai ser orientado ali em quais locais eles podem ir coletar. Isso a gente vai fazendo a avaliação sistematicamente, se a gente vai colocar mais locais, enfim. Mas muito mais importante do que qualquer coisa é a gente seguir a etiqueta respiratória, né? Se tiver com sintomas, utilizar máscara, não ficar em lugar fechado, ter ambientes arejados, proteger, né, se caso for tossir, espirrar. Então, são etiquetas que a pandemia trouxe isso muito forte, a gente deve seguir, né, independente do vírus respiratório, isso é muito importante, independente do vírus respiratório, a gente tem que fazer as etiquetas para a gente conseguir conter essas transmissões. Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 25% das unidades possuem testes rápidos, porém, eles podem acabar a qualquer momento. A reposição dos exames é feita pelo Ministério da Saúde, só que ainda não foi anunciado quando vai acontecer o envio de novas remessas. A gente recebe esses testes do Ministério da Saúde, né? Eles enviam para os estados e os estados fazem as divisões para os seus municípios. No momento, a gente não tem previsão desse recebimento imediato, né? O que a gente tem é que chega no Ministério pelo fim do mês. E na ausência dessa metodologia de teste rápido, a orientação é que a gente faça PCR de Covid. Então, isso segue normal, o LACEN do Estado é o laboratório responsável por essa execução. Então, nos locais que a gente não tem teste rápido disponível, a metodologia que a gente adota é a coleta do PCR do Covid. A segunda etapa do programa, que devolve parte do ICMS para famílias de baixa renda, vai passar por mudanças. O valor depositado e o público contemplado vão aumentar. Com as mudanças anunciadas pelo governador Eduardo Leite, o programa Devolve ICMS passa a beneficiar 1,5 milhão de famílias gaúchas, acréscimo de mais de 900 mil. A parcela fixa trimestral, que antes era de R$ 100, vai ser ampliada para R$ 150. Já a parcela variável para o grupo atual vai ter um aumento de 25%. Os valores são depositados para as famílias de baixa renda e são parte do ICMS pago no Estado. Quase 40% da população gaúcha, especialmente a camada de mais baixa renda, vai ter suporte do governo do Estado, com recursos que serão alcançados a ela para não apenas anular o efeito da oneração de alimentos, como aumentar a capacidade de consumo delas. A partir das modificações propostas, vão receber a parcela fixa mais a variável famílias inscritas no CAD Único e que tenham Bolsa Família. As famílias do CAD Único que não estão no Bolsa Família vão receber somente a parcela variável. Para isso, precisam colocar o CPF nas notas fiscais das compras. A partir das notas fiscais, a gente consegue identificar o perfil também, especialmente naquela parte variável, né? Quando o cidadão ele tem que pedir a nota e colocar o CPF. Então, a gente identifica todo o perfil de consumo e verificou, isso é interessante, governador, verificou que realmente ampliou, inclusive, a solicitação de notas fiscais, combatendo também uma informalidade. Então, a gente consegue ver esse recurso voltando também para a sociedade, porque tanto pelo Banrisul quanto pelas notas fiscais. Tem esse componente ainda de que a gente coloca num cartão de débito, né? Ele não é um cartão para saque do valor, então é um cartão de compras. Então, esses valores estão nesse cartão de compras, ele usa em estabelecimentos comerciais, à medida que ele faz essas compras, a gente acompanha, claro, resguardado todas as informações, né, da privacidade dessas pessoas, mas a gente consegue fazer a análise do perfil de consumo, onde é que está sendo feito esse gasto, por isso que ele nos permite dizer que 80% do consumo desses recursos se dá em supermercados. A ampliação do programa é para compensar as famílias de menor renda. Isso acontece devido à revisão dos benefícios fiscais, que aumenta o valor dos alimentos. De acordo com o governo gaúcho, essa é uma estratégia para assegurar uma maior participação do Rio Grande do Sul na distribuição de recursos federais durante o período de transição da reforma tributária. A gente entende que deveria avançar no Devolve ICMS e nós temos aqui mais do que uma oportunidade, uma necessidade em função dessa revisão da desoneração dos alimentos,
que atende uma necessidade de receita para o Estado, sendo feita com a consciência de que, pelo impacto existente para as famílias de baixa renda, a gente precisa fazer essa compensação. E elas serão as maiores beneficiadas por isso. Logo mais, às 9h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.